Não estava programado, mas eu tive que vir aqui para falar com vocês e desmistificar de uma vez por todas uma coisa muito importante. Eu tenho recebido muito e tenho conversado bastante sobre as nossas emoções. Inclusive, fiz um post essa semana falando sobre a inteligência emocional. Voltando aqui para o nosso assunto, hoje eu quero falar com vocês sobre essa concepção que a sociedade tem de que as nossas emoções, os nossos sentimentos são coisas ruins. Parece que existe hoje uma pílula mágica, a pílula da felicidade, onde as pessoas estão sempre bem, estão sempre alegres, estão sempre sorridentes, estão sempre de bem com a vida, tudo funciona e que a vida é perfeita. Só que a verdade é que a gente sabe que não é isso. Nós sabemos que, para além do que a gente acompanha nas redes sociais, as pessoas também têm momentos tristes, também têm momentos de aflição, também têm momentos de medo, também têm momentos de euforia, de surpresa, de alegria, né? E tantas outras emoções aqui que a gente poderia catalogar, mas estou dando alguns exemplos. Só que a rede social não necessariamente é um lugar para isso. Quando você não está bem, quando você está triste, você não vai para um restaurante, por exemplo, e vai começar a chorar, explicar lá para o garçom, conversar com o garçom, conversar com o outro da mesa do lado e colocar sobre como você está se sentindo, não é mesmo? Assim também funcionam as redes sociais. Então, quando a pessoa não está bem, quando tem situações, né? Quando está num momento delicado, ela não vai para a rede social expor. Então, o que a gente vê hoje nada mais é do que um fragmento de partes interessantes, partes bonitas, partes perfeitas das pessoas, né? Mas nós não somos feitos unicamente dessas partes perfeitas, e sim de um todo complexo. E todas as nossas emoções são muito importantes para nós. Então, eu gostaria de trazer hoje algumas reflexões para a gente desmistificar mesmo que as emoções são ruins, que estar com medo é ruim, você estar triste é ruim, ou que você não estar alegre o tempo todo é ruim. E não é verdade, porque as nossas emoções fazem parte do nosso sistema límbico que regulam muitas funções. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem medo, eu posso dirigir em alta velocidade e sem me preocupar se eu vou me ferir, se eu vou ferir alguém, porque eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de morrer. Então, a partir do momento que eu não tenho essa emoção, esse sentimento comigo, eu perco o discernimento até onde eu posso ir. Se eu não tenho medo, pode aparecer uma cobra na minha sala, enfim, estou dando exemplos aqui, uma cobra venenosa. Mas como eu não tenho medo, eu vou lá, eu enxoto a cobra, vou mexer nela para tirar ela e posso ser picado. Mas eu não tenho medo, então se eu vou morrer, se eu vou me infectar e tal, não faz diferença porque eu não tenho medo, né? Agora, pensando nessas mesmas situações com relação ao medo. E se eu estou em alta velocidade, eu vou diminuir essa velocidade, eu vou fazer uma análise, pensando que eu posso me machucar ou eu posso machucar o outro. E assim, o meu medo, né, de machucar alguém, ou de me ferir, ou de acontecer um acidente, faz com que eu tenha mais prudência, né? O que às vezes a gente não dosa é que uma coisa é eu ter um medo, diríamos, um medo funcional. Sim, eu devo ter medo, um certo receio de não causar acidentes. Mas, em contrapartida, esse medo num extremo, eu ter medo de sair de casa em função de eu poder me machucar. Entende? Que aí a gente já está em outro extremo. Então, não é o sentimento em si que é ruim, não é a emoção em si que é ruim, mas sim a forma como ela é lidada, a intensidade em que ela ocorre. Igualmente a tristeza. Nós precisamos de momentos tristes para fazer reflexões, fazem parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia. Porém, se eu estou constantemente
isso? Por que eu estou constantemente triste? Então, são análises importantes e negligenciar a tua emoção faz com que você simplesmente barre elas e não entenda o que de fato está acontecendo. Eu vejo como algo muito importante nós sim sentirmos, sim entendermos, absorvermos e analisarmos. Por que eu estou com essa emoção? O que está acontecendo? Por que eu estou constantemente triste? O que acontece para eu estar irritado sempre com essa pessoa quando ela fala comigo? Né? E aí também a gente começa a entender mais profundamente. Por exemplo, se uma pessoa falou de uma forma que eu não gostei, foi ríspida comigo, e eu fiquei com muita raiva, enfim, causei uma discussão e tudo mais, mas são pontos diferentes. Uma coisa é eu ter raiva da situação, raiva da forma que ela falou comigo, outra coisa é eu não ter controle sobre a minha raiva e causar uma discussão depois do que ocorreu, depois dessa primeira reação. Quanto de controle eu tenho? Tá. E aí, quando eu tenho controle, eu posso me colocar depois na análise de que, por que eu fiquei com raiva se a pessoa falou isso pra mim? Se fosse outra pessoa, em outro momento, se fosse minha melhor amiga falando a mesma coisa que essa pessoa falou, será que eu teria ficado com a mesma raiva? Analisando, eu acho que não. Acho que eu só responderia alguma coisa, me machucaria um pouquinho, mas eu falaria com ela e está tudo bem. Eu não fiquei com tanta raiva. Não causaria uma discussão maior por conta disso. Então será que o problema é a raiva em si? Ou será que isso tem relação com a pessoa que te deixou com tanta raiva? A partir do momento que eu me permito sentir, que eu me permito analisar esses pontos, eu consigo ir entendendo melhor o meu ser. Entendendo algumas questões que talvez eu nunca tenha olhado. Nessa situação, não é a raiva em si. Mas foi aquela pessoa. Mas aí eu consigo perceber que tudo que aquela pessoa fala me gera raiva, me gera incomodação, inquietação. Mas então, o que naquela pessoa tanto me incomoda? O que nela faz com que eu fique tão inquieta, tão reativa? E aí a gente vai parar além das questões da emoção em si. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, no sentido de que possamos permitir que as nossas emoções façam parte das nossas vidas. Como nós estamos lidando com nossas emoções? E isso tem a ver com a inteligência emocional. Como a gente está lidando com cada situação? E por que a gente está lidando desta forma com essa situação? Por que eu estou sendo reativa? Então são reflexões para a gente fazer a cada momento. E isso envolve toda a questão do processo de autoconhecimento, trabalhar a nossa inteligência emocional e tirar um pouquinho essa ideia de uma sociedade perfeita. O processo que eu vejo como importante trazer para vocês hoje nem era o roteiro para esse vídeo, mas é algo muito latente que eu tenho visto nos últimos dias e tenho atendido situações, é justamente isso. Essa reflexão, esse entendimento de que as emoções fazem parte do nosso ser e por que eu estou lidando com essa emoção da forma como eu estou lidando. E a partir daí, começar a entender um pouquinho mais sobre mim. E aí eu vou para um estado muito mais pleno de entendimento comigo mesmo. Então, se eu sei que uma situação me deixa triste, aquela situação ocorre, não está em meu poder decidir sobre, eu sei que vou ficar triste, mas ok, aquilo é passageiro. E eu entendo isso e acolho a minha tristeza e tudo bem, no outro dia eu levanto e bola pra frente e a vida que segue, né? Agora, se eu não entendo o que está causando aquilo, eu começo a causar uma tristeza permanente. Por quê? Porque eu tô triste de novo. Porque só eu sou triste. Porque as pessoas à minha volta estão sempre bem e eu não consigo ficar bem, né? Eu não sei porque eu nunca estou bem. E aí vão desencadeando outros fatores. Espero que vocês façam essa reflexão.
Deixo aqui a pergunta de sempre, porque os nossos momentos são baseados em perguntas. Por que você está reagindo da forma que você está reagindo? Como você está sentindo e acolhendo as suas emoções? Conte aqui para mim nos comentários, eu vou gostar de saber. E a gente pode falar um pouquinho mais na próxima semana sobre esse assunto e aprofundar um pouquinho mais, porque é um assunto para muitas e muitas horas de conversa. Tá bom? Espero vocês na próxima semana. Um grande beijo. Até lá!